Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de Geografia, certo? Hoje a gente dando continuidade ao nosso assunto, né? O nosso estudo sobre a geografia da Europa, e hoje a gente falará, certo, sobre a Europa e os aspectos populacionais. Já que o tema é esse, nós não podemos colocar outra informação no início, a não ser informá-los sobre a quantidade de pessoas no continente europeu, certo? Essa quantidade gira em torno de 741 milhões de pessoas. Parece um número grande, mas nem tão grande assim se compararmos a outros continentes. Tá? A Europa, inclusive, tem cerca de 11% da população do globo terrestre, né, superando somente o continente da Oceania. É importante a gente colocar em ordem, né, de classificação, lembrando que o primeiro é o continente asiático, seguido pelo americano, o africano, a quarta colocação é o continente europeu e seguido, claro, pelo último, que é a Ásia. Aliás, perdão, a Oceania, né? A Ásia é o primeiro, tá bom? Fazendo essa correção. Gente, o crescimento populacional do continente europeu ele é bastante modesto, né? Bastante lento, vamos dizer assim. A sua taxa de crescimento demográfico ela gira em torno de 0,2%, enquanto alguns outros continentes estão em 1, 1,5%, 2, 2,3%, 2,5%, como é o caso do continente africano. Isso ocorre, tá, graças ao fato de que a Europa já vivenciou aquilo que a gente vai chamar de transição demográfica, ou seja, a passagem de um estágio, tá, de altas taxas de natalidade, também de mortalidade, para um patamar estável, né, fixo, tá bom? Vamos colocar assim, inclusive com baixas taxas, tá, nesse sentido, representando o continente europeu. A redução de taxas de mortalidade, você sabe, claro, se dão graças ao desenvolvimento científico, né, as práticas implementadas então a ciência, claro, a alimentação, a higienização, né, ao próprio saneamento básico, e em relação às diminuições de natalidade, elas vão se dar, tá certo? Interessantemente, em relação às melhorias educacionais. Melhorias essas implementadas as chamadas práticas anticonceptivas, né? Interessante esse nome, anticonceptivas, né? Quase um trava-língua. Deixa eu aqui também complementar com um raciocínio meu, né? Que é claro que existe um outro fator, né, que a gente pode colocar nesse sentido, tá certo? Que é a busca, né, das pessoas em relação aos seus espaços, né, em determinados setores trabalhistas, tá bom? Então busca-se muito isso, as pessoas estão estudando muito mais do que em outrora, né, retardando, deixando para depois, se você quiser dizer assim, tá bom? O período de procriação, né, a gente sabe que cientificamente existe isso, né, uma idade correta, tá? Então de repente quando percebem, né, quando querem, o relógio biológico já não permite mais, né, e acabam adotando cãezinhos, gatinhos, né, como seus possíveis, vamos dizer assim, possíveis herdeiros, certo? Vamos falar agora nesse momento sobre a população jovem em declínio, tá? E a idosa em elevação. Não é redundância isso que eu vou dizer, tá? Mas eu devo, na verdade, novamente relembrar para você que devido ao baixo crescimento da população europeia, né, a proporção de jovens no continente tem diminuído ao longo dos anos. Tá? E ao mesmo tempo, né, com a elevação ou com o elevado padrão de vida, né, na maioria da população da Europa, certo? Com a alimentação, assistência médica, tá? A questão da rentabilidade mensal médio-alta, né? A expectativa de vida tem sido muito maior. Não que isso seja negativo, né? Não que as pessoas não tenham direito de viver muito mais. Mas se eu tenho uma menor quantidade de jovens, essa exata quantidade de jovens, tá, vai compor um aspecto trabalhista muito menor. E aí como é que fica a situação de pagamento de impostos, né, os encargos que consequentemente são recolhidos? Tá? A saída talvez fosse encontrar, tá, essa mão de obra trabalhadora, né, num outro país, num outro continente, né, uma questão de imigrar, né, essa mão de obra trabalhadora, certo? Trazer de fora, tá bom? Só para você ter uma ideia, tá certo? Segundo dados, segundo pesquisas, tá? Acredita-se que daqui a algumas décadas nós teremos, aliás, a Europa terá, né, cerca de 60 milhões de idosos no continente. Então é uma problemática, né? Uma questão extremamente delicada. Tá? Trazer de fora, não trazer de fora, principalmente por trazer de fora, né, que coloca em xeque, né, a vida dessas pessoas, porque nesse movimento migratório, né, muitas pessoas vêm e praticam atos, né, de terrorismo, né? A Europa já foi muito vítima disso, a Inglaterra, a França, né,
Vimos isso constantemente em determinados telejornais, né, em noticiários, né, globais, vamos colocar assim. Então, professor, essa realmente vai ser a saída, né, mesmo com toda essa problemática? Não, de repente existem outras saídas, como, por exemplo, o incentivo à natalidade. Tá? A Alemanha é o país que vem se destacando, vem implementando, vem inovando, tá, nessa prática, nesse incentivo. Por exemplo, o governo alemão ele estendeu o prazo de licença maternidade, tá, para 14 meses, tá bom? Depois do nascimento da criança, evidentemente, né, claro. Tá? A existência, entre outros benefícios, como, por exemplo, abonos em dinheiro, tá? Disponibilidade de berçários, tá? Berçários e creches, além de uma assistência médica muito mais bem elaborada, ok? Então isso é uma ideia que a Alemanha vem se destacando, vem inclusive sendo, tá, seguida por alguns outros países europeus, tá? Vamos falar sobre migrações internas, que é a mesma coisa de intracontinental nesse momento, e também as migrações externas, tá? Para que a gente possa diferenciar e dar sequência ao nosso conteúdo. Tudo bem? Essas migrações internas, elas vão se dar graças a dois acontecimentos. O primeiro acontecimento vai ser quando ocorre o fim da Segunda Guerra Mundial e alguns países se reorganizavam, aí lentamente, claro, lentamente porque foi lá que ocorreu a Segunda Guerra Mundial, foi justamente nesses territórios. Então, Alemanha, então França, Inglaterra e Reino Unido, aliás, Reino Unido é o mesmo Inglaterra, desculpa, o raciocínio agora fugiu, Inglaterra, Alemanha, Itália e França, tá bom? Conseguiram naquele momento, ou a partir daquele momento, se reorganizar lentamente, como eu dizia, tá certo? Então algumas pessoas começaram a migrar para esses países, né, para esses países na Europa Ocidental. É o caso, por exemplo, de cidadãos espanhóis, portugueses, gregos, tá, que conseguiram ir para lá em busca de uma melhoria de vida. É a primeira grande levada desse movimento migratório intracontinental. O segundo, ele ocorre, certo, quando a extinção ou o término, né, lá da União Soviética, no finalzinho da década de 80, começo da década de 90, tá bom? Então aqueles países, né, pertencentes à ex-União Soviética, como é o caso da Polônia, da Hungria, certo? Da Albânia, da Romênia, tá certo? Então essas pessoas migraram para lá, promovendo uma segunda levada, vamos dizer assim, de movimento migratório intracontinental, certo? Primeiro deles. E o segundo é um movimento de imigração externa, né? Principalmente ali promovido pelos países africanos, né? Que boa parte dessa população acaba tentando chegar à Europa, né? Cruzando ali o mar Mediterrâneo, né? Chegando inclusive inicialmente a pequenas ilhas, né? Como é o caso da Sicília, depois em territórios maiores, como é o caso da Itália, tá? E às vezes sendo deportados porque chegam em situações ilegais, né? Tem toda uma problemática, né? A opinião pública bate muito em cima disso, né? O recebimento dessas pessoas, né? Tem toda uma questão de temor, né? De serem terroristas também, né? Por que não, né? São pessoas que chegam ilegalmente, tá? E tem a questão da xenofobia, né? A aversão, então, a imigrantes. Certo, gente? Então, assim, é um pouco da nossa aula de geografia de hoje, tá? Eu espero ter aí contribuído para o seu aprendizado, tá certo? Eu vou propor um exercício na sequência, tá? E nos vemos na outra aula. É muito bom ter você do outro ladinho. Um forte abraço. Nos vemos na próxima. Valeu? Tchau, tchau, gente. Abraço.